Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Terceiro vídeo que eu gravo nessa manhã de segunda-feira, dia 6 de março. Com isso, eu estou nada mais, nada menos do que repondo os 3 vídeos de hoje. E hoje foi liberado um vídeo 8 da manhã, na verdade, eu errei, foi liberado à meia-noite, mas conta como hoje. Será liberado um ao meio-dia. Quando você assistir esse vídeo, isso aconteceu há 20 dias atrás, e outro 19 horas. Então, como eu libero 3 vídeos por dia, eu preciso repor os 3 vídeos por dia. Então, se eu gravar esse último vídeo hoje, eu apenas repus estoque, não acrescentei nenhum vídeo para aumentar o estoque. A minha pretensão para hoje é gravar esse e mais 3, pelo menos. Se eu gravar 6, sentirei um sentimento de dever cumprido. Se eu exagerar a dose e chegar a 9, aí eu ficarei feliz, porque eu reporei 2 dias, considerando que quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira próximos eu trabalho, dou expediente na faculdade onde eu trabalho. Não posso gravar vídeos, eu preciso repor estoque. Eu tenho que trabalhar para a tenda o suficiente para eu não permitir que o meu trabalho na faculdade consuma o meu estoque de vídeos, porque a minha tranquilidade, a minha paz de espírito decorre de eu ter um substancial estoque de vídeos. Não estou satisfeito. O meu projeto é ter 2 meses de estoque de vídeo e não consigo passar de 20 dias. Cai para 15, eu acelero, boto para 20 de novo, não consegui botar um mês ainda, então eu fico angustiado, mas é muito trabalho, é muito peso, o piano é muito pesado. A Bíblia toda, verso a verso, vamos verificar o que é que se dirá de Abraão e de Ló se separando por conta do conflito entre os 2 agropecuaristas. A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 13, 10. E olhou Ló, levantou, não olhou, e levantou Ló os olhos dele e viu toda a bacia do Jordão, que toda ela era irrigada, antes de destruir Yahvé a Sodoma e Gomorra, como o jardim de Yahvé, como a terra do Egito, na entrada de Zoar. Muito bem, texto muito interessante. Texto muito interessante. Aqui nós precisamos acender a luz vermelha. Eu adverti vocês há 3, 4 vídeos atrás de que quando Abraão volta do Egito, onde ficou rico, mentindo e vendendo a irmã, que na verdade era a mulher dele, ele então volta para o Negev, de onde havia saído, ele volta a encontrar Ló lá. O texto, então, depois de querer que a gente acredite que tudo isso é uma narrativa unificada, quando na verdade é uma montagem, ficção montando ficção, o texto avança para dizer que do Negev, Abraão junta os seus ajuntados e vai peregrinando e volta para Betel. Então, no momento em que esse texto está escrito, o personagem está em Betel. E o narrador quer que a gente acredite que quando Ló levanta os olhos, ele vê a bacia do Jordão. Essa expressão, Kikar ha-Yarden, é uma referência, Yarden, né? Porque, mas pode ser Yarden, não tenho certeza. Yarden, Yarden, não sei como pronuncia. Decide o que você decidir, tá bom. Mas é o Jordão. A bacia do Jordão indica até a forma redonda, porque Kikar é, na verdade, uma coisa redonda. Então, a redondeza do Jordão seria a tradução mais ao pé da letra.
Como é que Ló, estando lá em Betel, lá no norte, lá longe, as montanhas todas da Cordilheira Central, onde, por exemplo, está incrustada Jerusalém, impede você de ver o sul, Ló está vendo a redondeza do Jordão, a região do Mar Morto? Não funciona, é uma ficção absoluta. E quem escreve ou esqueceu que Ló está em Betel, ou está costurando. E para ele, narrador, Ló não está lá, Ló está no Negev, de modo que você tem uma colcha de retalhos cheia de furos. É um escorredor de macarrão, um escorredor de arroz. Está cheio de buraco. Porque se você interrompe toda a narrativa e para no momento em que, ou vindo de Betel, Abraão e Ló vão para o Negev. Negev é a região sul, onde está, por exemplo, o Mar Morto hoje. Ou então, aceitamos a ficção fraudulenta do narrador de que Abraão e Sara teriam descido para o Egito, mas depois eles voltam para o Negev e lá volta a aparecer Ló. Se essa conversa acontece no Negev, há alguma coerência. Porque em alguma posição do Negev, Ló pode contemplar a então declarada bacia do Jordão toda irrigada, um jardim. Mas uma vez que o narrador fez Abraão voltar para Betel, não faz sentido. Ló não pode estar vendo, levantar os olhos e ver a região da redondeza do Jordão. O texto não tem coerência. E aí, das duas, uma. O narrador esqueceu que ele tinha levado Abraão de volta para Betel. A declaração de que ele voltou para Betel é um acréscimo, não serve para nada, uma glosa posterior. Ou é outro escritor escrevendo que não quer saber aonde que está o personagem, só escreve preocupado com o próprio momento narrativo. De qualquer forma, nós temos aí um curto-circuito e sabemos exatamente onde o curto-circuito está instalado, no momento em que Abraão é situado em Betel. E a disputa entre os pastores de Abraão e Ló se situa, então, nesse caso, em Betel. Não faz sentido nenhum. Aí o texto continua, que esta região das redondezas do Jordão era toda ela irrigada. Vamos pular a linha penúltima, vamos para a última, como o jardim de Iavé, Gan Yervá. Que Gan Yervá, como o jardim de Iavé. Essa expressão, como o jardim de Yervá, só acontece aí e no livro do profeta Isaías, e lá está em paralelo inequívoco com o Éden. Então, se aí há uma referência ao Jardim do Éden, sendo a narrativa do Jardim do Éden escrita no século V, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, o texto de Adão e Eva é do século V a.C., depois do século VI, escrito depois de Gênesis 1. Esse texto é posterior, se isso é uma referência ao Éden, o Gan Yervá, o Jardim do Éden. Lá em Isaías é paralelo, mas não é porque lá é que aí seria. Como a terra do Egito ao entrar em Tsoar. Ou seja, no imaginário da narrativa, no momento em que o texto está sendo escrito, não existe aquela região desértica, árida. O mais próximo que a gente poderia chegar da nossa caatinga quando o sol está a pino. Não, aquilo era um jardim maravilhoso, uma várzea extraordinária, era uma bacia irrigada, árvore de todo tipo, flores, pássaros. Era o jardim das delícias de Iavé. E por que não é mais? Aí a penúltima linha.
antes de destruir Yahvé, Sodoma e Gomorra. Alguns intérpretes consideram que esta frase, antes de destruir Yahvé, Sodoma e Gomorra, é um acréscimo. Poderia ser, não vou dar murro na mesa não, pode ser, mas pode não ser, porque essa narrativa está preparando a separação de Abraão e de Ló, e Ló irá justamente, o texto vai dizer isso, para a região de Sodoma. Então Sodoma já será mencionada. E se Sodoma já será mencionada, certamente está no horizonte da narrativa preparar todos os episódios que nós conhecemos a respeito dos sinistros dados em Sodoma e Gomorra, que culminam na ficcional, mentirosa destruição de enxofre que cai do céu de Sodoma e Gomorra. Tudo isso é fantasia. Mas fantasia ou não, o que interessa é se o narrador está trabalhando com isso, e está. Então não é absolutamente necessário, não é impossível, não interditarei a hipótese, é uma hipótese, mas não é absolutamente impossível que a glosa seja original. E levantou Noé os olhos e viu toda a redondeza, toda a bacia do Jordão, que era toda ela irrigada antes de destruir Yahvé, Sodoma e Gomorra. Era como o jardim de Yahvé, como a terra do Egito, ao entrar em Tsoar. Funciona. Mas se você tira Sodoma e Gomorra, também funciona. E levantou Ló os olhos dele e viu toda a redondeza do Jordão, a bacia do Jordão, que era toda ela irrigada como jardim de Yahvé, como terra do Egito, ao entrar em Tsoar. Os dois funcionam. Eu só não acho que a declaração de que isso é uma glosa deva ser encarada como uma necessidade para dar coerência, coesão ao texto. Não. O texto está se encaminhando para introduzir o tema de Sodoma, vai apresentá-los como pecadores terríveis. Então, se a narrativa vai culminar com a referência a Sodoma, apesar de que alguém também vai sugerir que aquilo ali é acréscimo, aí fica fácil, o que eu não consigo dar conta, eu vou dizendo que é acréscimo, não seria necessariamente um acréscimo essa declaração. Antes de Yahvé destruir Sodoma e Gomorra, aquela terra era maravilhosa. Os olhos de Ló cresceram e ele escolheu justamente a menina dos olhos do Jordão. Não havia lugar mais arborizado, irrigado, idílico, paradisíaco. Era o verdadeiro jardim de Yahvé. E Ló imediatamente escolheu o melhor e foi para lá viver em Sodoma. Já sabemos como essa história vai terminar, é uma ficção, mas sabemos como ela vai terminar. De modo que não acho que seja necessário dizer que esta frase seja um acréscimo. O narrador pode tê-la composto. Acho que, por enquanto, é isso que temos para dizer. A disputa entre Abraão e Ló, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, é a justificativa, primeiro, para o apartamento dos dois, Abraão vai para um lado, Ló vai para o outro, e para colocar Ló em Sodoma. Agora, não vamos esquecer, esta narrativa está com um curto-circuito, porque a cena não funciona se você está em Betel. No máximo, Ló pode dizer, eu lembro de ter visto que as redondezas do Jordão, lá a bacia do Jordão, é muito fértil. Eu vou para lá. Agora, a narrativa dizer que ele levantou os olhos e viu, não.
A narrativa pressupõe que ele está no Neguev, mas o narrador mandou ele lá para Betel, então tem um curto-circuito. Ou alguém não emendou os trapos direito, ou alguém se perdeu na narrativa. Ainda não sabemos por que Abraão e Ló devem se separar. Já sabemos o preço que Ló vai pagar. O narrador está metendo Ló numa furada. Pense seriamente. Os personagens não são reais, os personagens não têm vida própria, os personagens não andam com as próprias pernas, não falam com a própria boca. Os personagens fazem o que o narrador obriga eles a fazerem. Então, por que é que Ló foi para Sodoma? Digamos que nós estamos diante de uma um seriado Netflix. Aí Ló olha assim, vê aquela campina verdejante, e aí decide ir para lá, para habitar perto de Sodoma. Aí quem está assistindo com você, mas por que que Ló foi fazer isso? Única resposta séria: o narrador fez, está no roteiro. Você está vendo que não é Ló, é um ator contratado? Ló, ele só representa, ele lê no roteiro o que, é que eu tenho que falar, o que, é que eu tenho que fazer, para onde que eu tenho que ir, isso. Aí ele vai, fala, pronto. Não tem existência própria. Então Ló vai ser desgraçadamente levado para onde está indo, porque o narrador quer que ele vá. Isso não é história. Então é preciso não ficar olhando para o bonequinho. Ai, que Ló bonitinho. Ou então, ai, que Ló pervertido. Não é. O que, que o narrador quer dizer com isso? Vamos prestar atenção. Exegese é isso. Prestar atenção o tempo inteiro. E não cansa, não, professor? Já viu a cor dos meus cabelos? Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Não cansa, não. Não cansa é pouco.